Prezados amigos e irmãos, eu hoje assisti uma pregação de um pastor muito conhecido, por quem eu tenho todo apreço, e uma pregação na qual se observa totalmente a contaminação total da doutrina, com a doutrina do pecado original. Ela está eivada dos vícios implantados no cristianismo pela doutrina do pecado original. Uma pregação que prioriza o corpo, que valoriza o corpo físico. Nós precisamos de arrancar esse apreço ao corpo físico e mostrar e entender que o ser não é o corpo, o ser é o espírito. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não é corpo físico, é o espírito. O ser é o espírito. Não é o corpo. O corpo não faz parte. O corpo físico, esse corpo físico, essa matéria, não faz parte dos planos de Deus. Meu irmão pastor, certamente o senhor está contaminado por esse crime que assolou o cristianismo. Não é de hoje, desde o ano do século IV da nossa era. Não é só o senhor, eu estou citando o seu nome, vou citar o seu nome aqui agora, mas oxalá que esse tema chegue ao seu conhecimento, chegue ao conhecimento de todos os pastores, e que aconteça um debate nacional, quiçá mundial, em torno desse assunto. Essa forma de pregar, essa visão deixada por Santo Agostinho com a doutrina do pecado original, isso tira Deus do horizonte, pastor. Tira Deus. O senhor não tem ideia de como o horizonte se abre, como as coisas se abrem, quando a pessoa começa a entender que temos que reverenciar ao espírito e não o corpo. A matéria não vale nada. O Senhor Jesus disse, pastor. O Senhor Jesus disse em João 6,63: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. É o espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Paulo disse em Coríntios 15,50, 1 Coríntios, carne e sangue não herda o reino de Deus. Precisamos ter a Bíblia como um todo, não podemos ficar preso a um texto somente. Então, eu quero começar a debater essa pregação. E se puder, vamos levar isso para a rádio, para a televisão, para onde tiver, onde for possível. Porque nos resta pouquíssimo tempo. É preciso trazer as pessoas para o reino de Deus e não expulsá-las, não afastá-las. Porque com pregações como essa, você mantém as pessoas longe do reino de Deus, distantes, com as suas esperanças todas voltadas para o corpo físico. Enquanto que o espírito é que deve ser a direção. Nós somos feitos espírito, nosso espírito foi feito à imagem e semelhança de Deus. É o espírito que interessa a Deus, não é o corpo físico. O corpo físico é só uma casca, é uma casa. Então, deixa eu falar uma coisinha aqui. Deixa eu citar, então, que pregação foi essa? Me refiro a essa pregação que teve como título: consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pastor Hernandes Dias Lopes, perdoe-me de citar seu nome. Eu estou citando, não é para criticar o seu trabalho. Meu objetivo é criticar a doutrina do pecado original. É combater a doutrina do pecado original. É derrubar, é jogar por terra essa semente satânica que foi introduzida no seio do cristianismo desde o século IV da nossa era. Pastor, veja bem, pastor, como ser humano, como irmão, eu tenho apreço pelo Senhor, por todos aqueles que querem manejar a palavra, que têm responsabilidade. Eu vejo que o Senhor é um pastor dedicado. Eu vejo que o Senhor é um pastor com excelentes intenções, como todos, mas estamos todos contaminados com essa doutrina do pecado original. Então quero comentar a sua pregação, me perdoe, não estou querendo criticar o pastor, não. Eu quero criticar essa doutrina que contaminou a mente e tira Deus do horizonte, afasta Deus das pessoas. Então, pastor, por favor, não me tenha, não me leve a mal. Eu não quero criticar o pastor, que é meu irmão. Eu tenho apreço pelo Senhor, por todos os pastores, aliás, por todos os irmãos, pelos católicos. Eu tenho apreço por todos. Não tenho interesse em apontar erro de ninguém. Eu quero derrubar essa doutrina do pecado original, pastor. Eu quero derrubar essa visão, essa direção, esse direcionamento que se destina ao corpo físico como sendo a prioridade absoluta. E as pessoas estão amam esse corpo físico e não sabem o que vai fazer se ficar sem esse corpo físico e ficam nesse desespero. Então, pastor, não é contra o pastor, não é contra a pessoa do pastor. Eu quero derrubar essa doutrina do pecado original, que é a razão de todas essas pregações, não só do senhor, pastor, mas é todas que estão por aí afora. Por acaso eu vi a sua pregação hoje e encontrei esses absurdos que saíram da sua boca hoje, pastor, nessa mensagem. Eu me refiro, então, repito, à mensagem que o Senhor pregou. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vamos ao primeiro passo, pastor, ao primeiro fato. Após a morte, pode passar 500 anos. A pessoa morreu, o ser humano morreu, um animal morreu, um gato, um cachorro, e misturou o pó, virou pó todo mundo. Passa 500 anos e Deus vai saber quem é o pó do homem para ressuscitá-lo. Olha que absurdo, pastor. O senhor esqueceu lá o que diz Isaías? Que nós somos vistos por Deus como trapos de imundícias. Você acha que esse Deus poderoso, esse Deus onipotente, esse Deus onisciente vai lançar mão dessa matéria para compor, para construir um corpo celeste? Que absurdo, pastor. Não existe essa que lógica é essa? Deus não é Deus, o nosso Deus é supremo. Nosso Deus, isso constitui, a meu ver, uma afronta ao entendimento de Deus. Como é que Deus vai lançar mão de uma matéria que Ele mesmo condena para compor, para julgar, para misturar na massa, para fazer o corpo celeste? Pastor, já vi o senhor mesmo pregar sobre isso, hein? Já vi o senhor mesmo pregar sobre isso. Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, diz: temos no céu um corpo preparado. Então convém aqui já começar a falar sobre o que acontece na ressurreição. Nada a ver com esse pó, com esse corpo físico. Esse pó, não haverá indícios desse pó, dessa matéria nos céus. Nós temos um corpo, um tabernáculo feito nos céus. O Senhor Jesus disse:
Vou na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar o lugar. Pastor, irmãos, todos que estão com isso na cabeça, existe um tabernáculo perfeito, já pronto para cada um de nós. Glorioso. Então a ressurreição é isso. Essa matéria vai. E outra coisa, o próprio Paulo, eu acho interessante que o senhor cita Paulo, mas ele mesmo diz, corpo físico, carne e sangue não entra no reino do céu. O próprio Paulo diz ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios, o que semeia não é o que ressuscita. O corpo físico não vai ressuscitar. Ressuscita-se corpo em glória, mas o que semeia não é o que vai nascer. Diz Paulo. Quer ver outra coisa, pastor? Quer ver outra coisa, irmãos que me ouvem? Jesus disse no capítulo 24 de Mateus. Vou citar duas passagens. Duas passagens. Capítulo 24 de Mateus. Falando da vinda dele. Da segunda vinda dele. Num determinado ponto ele diz, ai das grávidas. Capítulo 24 de Mateus. Ai das grávidas. E daquelas que amamentarem naqueles dias. Eu fiquei pensando, por que isso, gente? O que as grávidas têm a ver com isso? Qual o motivo da grávida? Eu fiquei com a mente impregnada disso. Por que o Senhor chama essa atenção? Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Presta atenção, pastor. Presta atenção todos que me ouvem. Pedi a Deus a orientação e me veio o entendimento. Sabe o que vai acontecer? Porque essa expressão, ai das grávidas, porque serão uma das primeiras a perceberem o que aconteceu. Imagine uma mulher amamentando com a criancinha no braço. No dia da vinda do Senhor, o que vai acontecer? Aquela criancinha vai ser arrebatada imediatamente, porque ela não tem pecado, pastor. Mas se a mãe for uma pecadora, ela não vai. Então vai ter nos braços um corpo inerte, um cadáver. Ai das grávidas e das que amamentarem. Ou então terá no seu útero um corpo, um feto morto. Isso é que significa, pastor, essa expressão do Senhor, ai das grávidas. Mais adiante, no versículo 27 e 28 do mesmo capítulo de Mateus, o Senhor disse, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Sabe o que é isso, pastor? Da mesma forma eu fiquei preocupado e pensando, como é que pode ser isso? O que é isso? E me veio o ensinamento. As pessoas vão, aqueles que forem salvos, quem for salvo somente, seremos arrebatados. Porque quem não for salvo vai ficar aí no mundo, para enfrentar a ira de Deus. Então quem for salvo, pastor, o espírito vai sair daquela pessoa. E o corpo vai ficar inerte, o cadáver no chão. Nós receberemos corpos, seremos transformados. Essa transformação, é bom que se defina isso. Essa transformação não é pegar essa matéria aqui e transformá-la numa matéria boa, não. Essa matéria não pode ter vestígio dela mais. A transformação é o corpo glorioso que vamos receber. Vamos deixar este corpo no chão inerte e vai juntar as águias. Como disse o Senhor, onde estiver os cadáveres, aí se ajuntarão as águias. Capítulo 24 de Mateus. E ali receberemos um corpo puro, porque já está pronto para nós. Um corpo celeste, um corpo
poderoso, como o senhor mesmo disse, sim, mas que nada, absolutamente nada, tem a ver com esse corpo, com essa matéria volta ao pó. E outra coisa, o senhor falou novamente que Jesus deu a entender que Jesus ressuscita no corpo físico. Deu a entender isso novamente, que o corpo de Jesus foi transformado num corpo glorioso. Não é transformado, aquele corpo físico de Jesus, ele não pode ser transformado, ele não pode ressuscitar, pastor, porque aquele corpo é oferta. É oferta. Aquele corpo vira oferta. Veja lá em Efésios 5:2. É claro que nós não vimos o trabalho, o holocausto feito pelos anjos, no meu entendimento, na minha ótica, na minha conclusão, somente os anjos poderiam pegar o corpo do Senhor Jesus e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Em cheiro suave, como está lá em Efésios 5:2. O homem, qual é o homem que pode pegar o corpo do Senhor Jesus e fazer uma oferta a Deus com ele? Não existe. Não existe esse homem. Então, por isso, nós não sabemos o que aconteceu com o corpo de Jesus. Certamente, concluo eu, que os anjos o fizeram. Alguém que não tem pecado. Entendeu, pastor? Então, não existe essa transformação. Essa transformação não tem nada a ver com pegar essa matéria e mudar essa matéria corruptível numa outra matéria incorruptível. Não existe. Desta matéria nossa não haverá vestígio nos céus. Ela voltará à terra e vai ser queimada mais adiante, junto com a terra. Então, dizer que Deus vai buscar o nosso pó lá daqui a 500 anos, isso é uma afronta a Deus. Essa matéria, Isaías diz que são os trapos de imundícia para Deus. Entendeu, pastor? Me perdoe eu falar com o senhor. Eu já ouvi falar, me referir ao senhor e citar o seu nome, inclusive. Porque já disse, oxalá que isso chegue ao seu conhecimento. Oxalá que se promova um debate nacional e, quiçá, mundial sobre esse assunto. Porque a vinda do Senhor está muito próxima. É preciso que as pessoas voltem para Deus, voltem para o reino de Deus. Urgente! E pregações como essa, pastor, mantém as pessoas amarradas, as pessoas trancadas debaixo de 7 chaves, amando o corpo. Não, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Sabe qual a palavra, pastor? O senhor disse metade delas, mas errou quando disse que Deus vai buscar o pó. Não, você, meu irmão, que morreu, você que foi morto, teve um parente que morreu, teve um familiar que morreu, em Cristo, você terá um corpo glorioso, um corpo igual de Cristo, sim, que é um corpo glorioso, mas que nada tem a ver com esse corpo físico nosso. Esse corpo glorioso, meu irmão, que o seu ente querido vai receber e que nós receberemos também na vinda do Senhor, esse corpo glorioso já está pronto. É um tabernáculo feito dos céus, feito pela mão de Deus, sem o menor vestígio dessa matéria pecaminosa. Pastor, o senhor disse ainda, mais adiante na sua pregação, você falou que só existe uma única ressurreição. O senhor está negando, pastor, Apocalipse 24:6, onde falar que vai ter a primeira e a ressurreição e a segunda ressurreição. Não pode negar a palavra de Deus desse jeito, pastor. Está negando o próprio texto que o senhor usou de 1 Tessalonicenses 4:16, que diz que nós, os que morremos em Cristo, ressuscitaremos primeiro. Ou melhor, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Pastor, não faça isso. Repito, oxalá que esse áudio, esse vídeo chegue ao seu conhecimento. Repito também, não quero, sem nenhuma ofensa, não tem interesse em te atingir, pastor. Eu quero externar meu apreço pelo Senhor e por todos os pastores. O que precisamos é buscar a sã doutrina e arrancar do meio do cristianismo essa doutrina do pecado original.
que acaba, que destrói, que tira Deus do cenário, tira Deus do horizonte dos crentes. É o que essa doutrina faz. O senhor ainda falou, pastor, citou João 28, 5, 28, 29 para fundamentar seu entendimento de que só existe uma ressurreição. Ora, pastor, João 5, 28, 29 é genérico. Ali, sim, é genérico. Não está falando especificamente. Nós temos que olhar a Bíblia como um todo. Não podemos olhar a Bíblia como isolar um versículo e dali partir para nossas conclusões. Não, nós temos que pegar a Bíblia de capa a capa. E aí vamos tirar conclusões. Mas, por favor, não vamos pegar um texto isolado e tirar conclusões. Então, o senhor está negando Apocalipse 20, de 4 a 6 e 1 Tessalonicenses 4 a 16. Isso que eu citei aqui agora. Mas tem muitos outros textos, pastor, que revela isso. Existem duas ressurreições, assim como existem duas mortes. E a primeira morte, pastor, nada tem a ver com a morte física. Já disse no meu vídeo anterior, a primeira morte é a morte espiritual que acontece quando a pessoa peca pela primeira vez, quando a pessoa deixa a fase da consciência e ingressa na fase da inocência. Ou melhor, deixa a fase da inocência e ingressa na fase da consciência. Aí a pessoa peca, aí morre espiritualmente. O que Cristo disse? Eu vim para buscar os perdidos. Perdeu-se quem? Só se perde alguém que existia, que estava achado. Não se perde algo que não existia. Então a pessoa não perdeu lá em Adão, perdeu quando entrou na fase da consciência. Pecou e foi morto, morreu espiritualmente. Então, assim como existem duas mortes, existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é para os crentes. A primeira morte é para todos que morreram na fase da consciência. A primeira ressurreição é para os crentes somente. Não é para os ímpios. Os ímpios vai sim, está lá em Apocalipse 20, de 4 a 6. Ficarão 1000 anos aguardando. Isso não é doutrina criada, não. Isso é Apocalipse que fala. Ou o senhor desconsidera o livro de Apocalipse? Eu vi o senhor mesmo se valendo do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Então, temos que ter noção dessas coisas. Quero mais uma vez lembrar que eu não estou querendo atingir a pessoa do pastor, de ninguém. Aliás, repetir mais uma vez, eu já vi pregação, quando o pregador disse que se alguém, por exemplo, fizer um transplante, por exemplo, um coração de uma pessoa foi para outra pessoa teve um coração fraco, precisou de um transplante de coração, que na vinda do Senhor, Deus vai buscar esse coração onde ela estiver. Não existe isso, gente. Que absurdo. Que ofensa a Deus. Essa matéria volta para o pó. Volta para o pó. Temos que buscar as coisas espirituais. Deus é espírito. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Espírito. Nada a ver com o corpo físico. Vamos estar atentos a isso. Eu agradeço a atenção.